baú do rock. Do interior profundo, com olhos para o mundo. Um registro das sonoridades e das pessoas que nas últimas décadas fizeram a história da música em Castelo Branco. Bom, eu nunca toquei numa banda, nem tampouco toco nenhum instrumento e, portanto, o rock and roll devia-me agradecer por eu não tocar nenhum instrumento, porque manifestamente não tenho jeito nenhum. As poucas experiências que tive não abonaram nada a favor do meu jeito para a música, mas, portanto, encaixo-me aqui neste baú do rock albicastrense, não tanto por tocar, manifestamente não toco, mas porque ali no década de 90 e década de 2000 ajudei e fiz parte da organização e ajudei a organizar muitos concertos aqui em Castelo Branco. O primeiro envolvimento que tive foi participar enquanto membro da Associação de Estudantes do Liceu Nuno Álvares, e portanto eu e outros, mas depois também como membro da JCP e do PCP, onde também ajudei a organizar eliminatórias para o palco Novos Valores da Festa do Avante e ajudei a organizar outros concertos, até no próprio centro de trabalho do PCP, mas foi no liceu que começou onde despertei para as questões da organização dos concertos. De certa forma também tive contacto com pessoas que criavam música e, portanto, até ali não tinha tido esse contacto e, portanto, reconhecia qualidade naquela gente que se juntava, quanto mais não seja por se juntar e por querer fazer coisas e criar coisas, criar cultura, e acho que isso é importante. A experiência de ir à Festa do Avante, do palco Novos Valores da Festa do Avante, ajudou a consolidar esse reconhecimento que tinha para com malta que com todas as limitações, e na altura as limitações eram muitas, se junta e quer fazer coisas e quer criar cultura, criar arte, criar rock and roll, e eu acho que isso merece sempre respeito. No final dos anos 80, início dos 90, não havia iniciativas praticamente nenhumas dirigidas para quem tocava, do ponto de vista regular, não havia praticamente nada. A Associação de Estudantes, naquela altura, do Liceu Nuno Álvares, acabou por ter um papel de dar esse espaço. Eu apenas contribuí nessa fase, entre muitos outros que faziam parte da Associação de Estudantes, e portanto não queria estar aqui a mencionar muitos nomes, mas há um que tenho que mencionar, que é o nome do Gustavo Matos, que tinha um papel também ali fundamental na organização destes eventos, não é? E que eu acho que também devia ser entrevistado aqui no baú do rock. Não sei se ele quer, se não, mas olha, fica aí a dica. Pronto, o que é que eu posso dizer? Havia pouco material na altura, então acessível à nossa carteira, o que havia era mesmo material mau. Lembro-me de andar ali em Bolandas à procura de material de som para os concertos. Lembro-me de andar a pedir com uma pastinha a vender espaços nos cartazes dos concertos da Associação de Estudantes para poder financiar o pagamento do PA, que era caro, e cada quadrado do cartaz tinha um preço, e havia muitos comerciantes em Castelo Branco que contribuíam para terem o nome e para ajudarem, no fundo, não é? Não sei se do ponto de vista publicitário talvez não fosse
muito eficaz, mas do ponto de vista solidário era, e eu acho que era por aí que os comerciantes faziam também o seu contributo. Pronto, mas o material era mau e havia pouco e portanto o som era mau, ou seja, os concertos eram feitos com muita boa vontade, com pouco e mau material, mas com uma grande dose também de amadorismo, e portanto, mas também isso também dá um certo encanto, não é? Mas às vezes era um bocado desesperante, na medida em que às vezes havia som, não havia munição, não havia som, partia sempre qualquer coisa, havia sempre uma coisa de última hora, e portanto aquilo criava-me uma certa angústia, e portanto, apesar de reconhecer o papel e de até me divertir, mas o sentimento de angústia e de preocupação era um sentimento que era bastante prevalente nessa altura, quando se organizavam esse tipo de iniciativas. Lembro-me de várias histórias que ilustram exatamente essa preocupação. Desde logo uma história num concerto no pátio de vôlei, né? Em que passei o concerto todo a ir buscar malta que estava a querer aliviar a bexiga no canteiro por baixo das janelas do Conselho Diretivo, sendo que os elementos do Conselho Diretivo estavam nas janelas por cima, né? E portanto nós com a preocupação de querer salvaguardar a possibilidade de voltar a fazer coisas daquele género. Lembro-me de uma vez ter que ir buscar um cavalete que tinha sobrado da montagem de um palco, ter que ir buscar o cavalete às mãos de alguém que andava com ele a rodopiá-lo na roda de moche, e portanto lembro-me de estar a ter a conversa de o convencer para largar o cavalete porque podia aleijar alguém, e portanto haver ali também uma tragédia. Lembro-me de uma vez preocupado, e que acho que várias pessoas viram e corremos todos, de alguém que fez stage diving e que falhou o público e acabou por cair de cabeça no chão, mas pronto, aquilo não houve nada porque ele rapidamente se levantou e voltou ao moche. Lembro-me de um palco tão podre que o Nuno Vaz enfiou o pé por ali adentro e podia-se ter aleijado a sério. E a propósito da má qualidade do material, lembro-me de um concerto em particular, também no Liceu, em que nunca tinha assistido a uma cena dessas. Acho que foi devido ao som estar mau e não estar a cumprir os padrões mínimos. Acho que o Quintela, baterista dos Desordeiros, que também é uma banda mítica aqui em Castelo Branco, agarrou na bateria e atirou-a para o lugar do público. Pronto, é também manifestamente um sinal de frustração, né, e de indignação, mas também devido a essas dificuldades que se sentiam. Pronto, a determinada altura, e coincidente também com esta altura, o PCP sempre organizou, e antes disto organizava eliminatórias para o palco Novos Valores da Festa do Avante, que acho que é um palco que deve merecer também o reconhecimento como um contributo para divulgar e para dar espaço a quem cria música poder expressar esse modo de criação. Mas a partir de determinada altura também me envolvi em muitas, não só eu, outros camaradas meus, em organização de várias eliminatórias do palco Novos Valores, e depois e também vários concertos noutros espaços de Castelo Branco, em bares, mas também na própria sede do PCP, que era um local mítico, digamos assim, onde havia bandas que faziam questão de tocar a certa altura, né? E onde houve bandas que acabaram por ensaiar lá. Julgo que eram os Fit que ensaiavam lá numa cave de chão térreo, e os próprios Veitu e os Amigos do Além acabaram por ensaiar lá também um período.
pronto, esses concertos também me criavam alguma angústia lá dentro do centro de trabalho, na medida em que eu era acometido desse sentido de responsabilidade e acontecia sempre qualquer coisa, ou havia de ser a polícia que aparecia, ou havia de ser alguma coisa que se partia, ou havia de ser algo... Pronto, lembro particularmente de várias performances teatrais que aconteceram lá seguidas de concerto e precedidas de concertos, mas lembro de uma em particular em que se partiu um bidé antigo que estava lá, que me pediram para utilizar o bidé e depois partiram, e eu lembro de ficar bastante chateado com isso. Mas ao cabo e ao resto, pronto, era um sítio onde tinha uma certa mística ir tocar. Lembro também com um certo apreço vários festivais que se organizaram, também alguns de eliminatória para a Festa do Avante, outros não, outros no Parque da Cidade, que era um espaço que eu acho que se perdeu e que era um espaço que fazia falta, ou seja, um palco fixo onde era preciso alguma logística, mas a logística estava lá toda instalada, e não era preciso montar e desmontar, e abria potencialidades e possibilidades que hoje não estou a ver nenhum espaço aqui em Castelo Branco permita fazer esses concertos. Lembro-me em particular de um concerto em 95, julgo que era com Dead Maggot, Crime Loucura e Onion Fields from Above, em que, portanto, era 95, 25 de agosto, nada acontecia em Castelo Branco, e aquele concerto fizemos muita propaganda, né? Lembro-me de andar com o cientista, tenho uma memória dele dizer tudo menos aquilo que era necessário dizer para divulgar o concerto, e as outras iniciativas do PCP que a gente estava a divulgar na altura, né? No carro de som, 4L, eu a conduzir, ele a falar ao microfone. Mas fizemos tanta ou tão pouca publicidade e havia tão pouca oferta cultural na altura que caíram ali centenas de pessoas no parque ver o concerto, e acho que foi dos concertos que até teve qualidade, até do ponto de vista do som, e que, pelo menos na altura, recordo isso, não? E que lembro-me de ver famílias inteiras a ver o concerto, e que foi um aspecto engraçado. Eu julgo que no cartaz estão estes 3 nomes, mas eu quase que tenho a certeza absoluta que houve mais bandas a atuarem nesse concerto que não estavam no cartaz, mas que se ofereceram para ir tocar. Mas lembro-me com saudades desses concertos. Lembro-me de outro, não sei se em 2001 ou 2003, em que já estavam uma série de bandas, não sei se eram 6, mas onde à última da hora aparece uma banda que tinha sido enganada por alguém, quer dizer, que tinha um concerto num bar, uma banda do Barreiro chamada Toast, e que acabaram por aparecer, enviaram-nos para o Parque da Cidade porque estávamos a fazer o soundcheck, porque ia haver esse festival nesse dia, e os Toast do Barreiro acabaram por atuar e fazer o soundcheck. Estava a acabar o soundcheck da última banda que estava a fazer, e portanto acabaram por atuar nesse concerto, assim um bocado fruto do acaso, muitas situações deste tipo e muitas dificuldades também em conseguir material, espaço, às vezes até próprias bandas não tinham material. Lembro de uma vez uma banda, não é? Tínhamos encontrado uma bateria assim de uso comum, mas onde o baterista nem sequer trazia as baquetes para tocar, e portanto tivemos que à última da hora andar a inventar, e acho que é de muito valorizar muito este espírito, que acho que é, não sei, porventura noutras cidades também existirá, mas que aqui em Castelo Branco existiu durante um período, e acho que ainda continua, porque eu vejo miúdos novos aí e miúdos velhos a continuarem a ter projetos musicais e a terem bandas, até de estilos musicais que eu nunca pensei que pudessem voltar.
Mas no outro dia ouvi uma banda de gente muito nova de rock psicadélico e portanto isso só pode merecer o nosso apoio, e eu acho que isso, apesar das coisas estarem muito mudadas e terem se alterado para melhor, para acesso à informação, acesso a outros estilos de música, acesso a material, eu acho que há aqui ainda um certo... Já merecia haver outro tipo de estrutura para apoiar esta malta que quer fazer coisas e quer criar. E é isto.